E ela ficou com raiva, falou: você acha que eu não sei fritar ovo? Aí ele falou: tá vendo? É assim que eu me sinto quando eu estou dirigindo, e você fica ali. Eu queria explicar, dentro da palavra de Deus, como lidar, e esse é o tema da nossa palestra, como lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis. Eu vou perguntar mesmo assim, eu sei que, talvez eu já até sei da resposta, mas todos nós conhecemos pessoas que nós consideramos difíceis. Quem conhece alguém aqui, pelo menos uma pessoa? Levante a sua mão. Pois é, todos nós. Uma pessoa difícil, ela pode ser alguém, uma pessoa chata, ela pode ser uma pessoa egoísta, ela pode ser uma pessoa impaciente, pode ser uma pessoa raivosa, uma pessoa briguenta, e por aí vai. É uma pessoa difícil de conviver, é uma pessoa difícil de lidar. E pessoas difíceis, parecem que elas sabem o que fazer e como fazer para nos irritar, não é verdade? Pessoas difíceis, elas sabem o que fazer para nos irritar. Você vai encontrar pessoas difíceis em todos os lugares. Talvez na sua casa, você tem um filho que é difícil de lidar, seu marido é difícil de lidar, sua esposa é difícil de lidar, você tem a sogra que é difícil de lidar. Não é à toa que existem tantas piadas de sogra, não é? Pois é. Você vê às vezes pessoas que são difíceis de lidar no seu trabalho. Então nós temos sempre alguém no nosso caminho, ou vamos encontrar pessoas difíceis. E essas pessoas, elas sabem como ferir o sentimento de outras pessoas. Pessoas difíceis, elas sabem como fazer e o que fazer para ferir a outra pessoa. Ora, é nessa hora que nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, e eu vou mostrar para você na Bíblia, porque o nosso Senhor, quando esteve entre nós, Ele também lidou com pessoas difíceis, e Ele teve posturas diferentes, Ele teve posicionamentos diferentes com cada uma delas, porque Jesus sabia lidar com pessoas difíceis. Aí você diz assim: tá bom, Bispo Márcio, mas nós não somos, eu não sou Jesus, nós não somos Ele, mas nós podemos fazer o que Ele fez, nós podemos seguir o exemplo dEle na hora que Ele teve que lidar com pessoas difíceis. Entende? Sim ou não? Uma coisa que eu quero pontuar antes de ler, que o nosso Senhor Jesus, Ele nunca demonstrou uma atitude de superioridade, Ele nunca demonstrou uma atitude de orgulho na hora de lidar com pessoas difíceis, porque esse é o problema. Quando você lida com pessoas difíceis, você não quer ficar por baixo, não quer ficar por baixo, não quer perder a batalha. Então, o problema começa aí, porque dentro do que nós vamos ver, você vai ver que Jesus, Ele usava sabedoria na hora de lidar com essas pessoas. Então, uma ocasião, Ele estava lidando com pessoas difíceis, que eram os religiosos. Então o que Ele fez? Ele repreendeu, Ele repreendia quando necessário, que por exemplo em João 8,47 diz assim, Ele disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ele foi duro, Ele repreendeu, Ele estava lidando
com pessoas difíceis e que não aceitavam aquilo que ele falava. Foi uma postura de Jesus. Mas num outro momento, quando ele estava lidando com outro grupo de pessoas difíceis, também, pessoas difíceis, a palavra diz assim: ele, contudo, se referindo a Jesus, permaneceu em silêncio e nada replicou. Então olha a sabedoria. A um, ele repreendeu. Um outro momento que ele estava lidando com pessoas difíceis, ele ficou em silêncio. Ele não retrucou, ele não respondeu, ele não arrumou problema. Isso é sabedoria. E nós aprendemos com ele. Então, tem momentos quando a pessoa, ela está lidando com alguém complicado, o que ela quer fazer? Ela quer discutir, ela quer responder, ela quer brigar, ela quer afrontar, e é aí que existe os problemas, dentro dos relacionamentos, seja entre marido, mulher, mãe, filho, pai, mãe, familiares, porque a pessoa é difícil, e o momento que era para se calar, se responde, se briga, se bate de frente. O momento que era para repreender aquela situação, a pessoa não faz nada. E por isso que você vê tantos relacionamentos que fracassam. A pessoa começa a dizer assim: olha, eu me envolvi com essa moça, esse rapaz, mas eu estou chegando à conclusão que essa moça não é para mim, esse rapaz não é para mim, essa pessoa não é para mim. Por quê? Você achou ela difícil? Você achou ele difícil? Pois é, você pode trocar, mas você vai encontrar uma outra pessoa que não tenha os mesmos problemas que aquela tem, mas ela tem outros tipos de problemas que vai tornar ela difícil do mesmo jeito. Porque o ser humano, Dani, é difícil de lidar. Complicado a convivência, né? É muito fácil a gente apontar os erros dos outros. Quando começou essa palestra hoje, quando você falou assim, como lidar com pessoas difíceis, certamente, muitos de nós aqui já pensamos, ops, preciso disso para aprender a lidar com meu marido. Só não sabe como eu preciso disso para lidar com a minha esposa. A fulano, ciclano, beltrano. Mas e nós? A gente vê o Senhor Jesus agindo em espírito, como ele precisava agir em cada situação. A gente não vê o Senhor Jesus, como você falou, com ar de superioridade. E nem supervalorizando o problema dos outros. Porque às vezes existe um problema realmente, que precisa ser resolvido. Mas a outra pessoa fica ali, só olhando para aquilo, só falando daquilo, dando valor, dando ênfase. Não dá um tempo, não dá uma trégua. Colocando peso em cima de algo que ela não está ajudando a resolver. Ela está querendo a solução, ou dizendo que quer a solução, mas piorando as coisas. Se a gente parar para pensar, e talvez ajude, nos lembrarmos que assim como tem pessoas que são difíceis para a gente lidar, nós também certamente somos consideradas difíceis para alguns. Ou não? Ou a gente é super queridinha, queridinho para todo mundo? Não. Existem diferenças, simples diferenças, que tornam as pessoas difíceis umas com as outras. Às vezes não é, tem gente que é mesmo casca dura. E quem vai medir isso? Qual é a referência que a gente tem? É casca dura para mim, não é casca dura para você.
É difícil para mim, não é difícil para você, e vice-versa. Às vezes, uma diferença de temperamento é uma coisa insuportável para alguns. Você quer ver uma pessoa calma, tranquila, devagar, que vocês resolvem fazer uma coisa, ela demora um mês para concluir, né? Aí aqueles que são rápidos, ágeis, práticos, que resolvem logo, só de eu falar já irrita, não irrita? É assim. Deus me livre. Uma diferença de temperamento, só que a sua rapidez, a sua agilidade, a sua praticidade, que resolve tudo e que é tão bom para você, irrita o pacato. Pode ter certeza que ele sente ou ela a mesma coisa que você. Então, é uma diferença de temperamento que se faz um problemão. A verdade é que as pessoas estão se tornando cada dia menos tolerantes. Na verdade, tem que se pôr no lugar da outra, né? Lembro de um marido, tem uma história de um marido que a esposa estava fritando ovo, aí ele falou assim, ele chegou perto dela, ficou do lado dela, falou assim, põe mais óleo, vai queimar, põe o sal, esqueceu de colocar o sal, põe o sal, agora vira, e ela ficou com raiva, falou, você acha que eu não sei fritar ovo? Aí ele falou, tá vendo? É assim que eu me sinto quando eu estou dirigindo, e você fica ali... É só se colocando, porque, olha, eu tenho que fabricar um carro que tem aquele negócio que você fecha assim, sabe como é que é? Você está com alguém, mas você está sozinho? Melhor coisa, mas é só se colocando no lugar, né? E aí você pensa assim, poxa, eu ajudo tanto, não é? Tenho certeza que não tinha visto aquele buraco, aquela lombada, porque quando passa sem ver, a gente paga também, né? E é assim, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Pois é. E esse é o maior problema. Para lidar com pessoas difíceis, ou para lidar em especial com uma pessoa difícil, nós precisamos agir com mansidão. Mansidão é eu diria, é um dos frutos, inclusive, do Espírito Santo, mas mansidão é uma coisa que ajuda a lidar com pessoas complicadas e difíceis. Se você tem um problema no trânsito, e a pessoa desce do carro pilhada, revoltada, cheia de raiva, e você desce também revoltado, vai ser uma confusão. Mas, se você desce com mansidão, ainda que você não estava errado, me desculpa aí, vamos resolver isso aí de boa, tal. A mansidão, ela desvia a ira, a palavra diz isso. Então a mansidão, ela é valorizada. Só para você ter uma ideia, o livro de Provérbios na Bíblia ensina como lidar com pessoas difíceis. Um deles é esse versículo aqui, diz assim, a ira do insensato num instante se conhece. Lê comigo, por favor. Sensato, num instante se conhece. Então, uma pessoa irada, ela gosta de falar alto, gritar, brigar, ela está irada. Todos nós ficamos irados em determinados pontos da vida. O próprio Jesus ficou irado lá no templo, pegou um chicote, botou todos para fora. Mas, a pessoa insensata, ela vive irada. Ela vive irada. Então ele diz, a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta, quer dizer, ele evita afrontas. E quantas esposas, mulheres, gostam de afrontar os seus maridos? Quantos maridos, homens, gostam de afrontar suas mulheres? Por isso que tem problema. Porque a pessoa sábia, ela evita afrontas. A pessoa prudente, ela evita afrontas. O próximo versículo elogia a mansidão. Provérbios,
Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Não é covardia, não. Quando existem contendas, a palavra diz que é honroso para o homem, para a mulher também, se desviar de contendas, fugir de contendas. Você vê que tem gente que perde a própria vida porque se meteu em contendas dos outros, não é verdade? Foi lá separar a briga do vizinho e morreu. Foi lá apartar uma briga no trânsito que não era nem dele, morreu. A palavra diz: honroso é para o homem ou mulher desviar-se de contendas. Mas o que, pessoal? Mas todo insensato sempre se mete em confusão. Todo insensato se mete em rixas. É o que diz a palavra. Então, lidar com pessoas difíceis é inevitável. Sempre vamos lidar com pessoas difíceis. O que nós não podemos é agir de forma carnal, porque isso traz o pior de nós. Quando a pessoa age de forma carnal, ressuscita o pior nela. E é onde existem e acontecem coisas que a gente tem visto por aí. A palavra diz assim, em Romanos: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, Dani, nem sempre depende da gente, não é verdade? Às vezes você quer fazer paz e a pessoa não quer, mas a palavra diz, dependendo da pessoa, que ela busque a paz. Está aí a necessidade da gente andar em espírito. O Senhor Jesus era certeiro naquilo que Ele fazia, na hora de repreender, na hora de chamar atenção, na hora de se calar, na hora de relevar. Por quê? Porque Ele andava em espírito. Uma coisa é segura: tudo aquilo que a gente faz ou fala na hora da raiva, na hora do nervoso, ou seja, na carne, na ira, não vai prestar. São palavras mal colocadas que às vezes surtem efeito para o resto da vida. São ações impensadas que destroem lares, destroem relacionamentos, acabam com vidas, destroem uma família. Por quê? Porque na ira é impossível ter discernimento espiritual. Na ira, no nervoso, na raiva, é impossível ouvir a voz de Deus. A gente só vai ter discernimento do que é para fazer, do momento, se a gente estiver em comunhão com Deus, se a gente estiver em espírito. Então, a gente vai sair do sério vez ou outra, seguro que sim. Mas essa hora é a hora de recuar, não é hora de agir, de falar. Se eu precisar falar a respeito daquilo, vai ser depois, quando eu já venci a raiva, e aí só a razão, o motivo real é que vai fazer aquele assunto ser discutido. Pronto. Com bom senso, com tranquilidade, com mansidão, guiado pelo Espírito de Deus. E é aí o segredo, a dificuldade das pessoas. Porque pela correria, pela intolerância, pelo nervosinho, a pessoa coloca os pés pelas mãos e faz de uma bobagem, uma picuinha. A maioria dos grandes problemas começaram com uma picuinha, sabia? Existem grandes problemas? Existem, mas são raros, são poucos. A maioria se tornou uma bomba por causa de uma besteirinha que a pessoa não soube relevar. E um detalhe, nós estamos falando de lidar com pessoas difíceis, como você falou lá atrás. Agora, tem que se cuidar para que nós não nos tornemos pessoas difíceis. Você não se torne uma pessoa difícil que os outros tenham que lidar, porque
é aquilo, diz, eu tenho minha mãe que é muito difícil de lidar, eu tenho minha irmã que é difícil de lidar, eu tenho meu namorado que é difícil de lidar, eu tenho meu marido, esposa, eu tenho meu familiar. Mas se perguntar para eles de você, eles vão dizer a mesma coisa, que você é uma pessoa muito difícil de lidar. Então a realidade é essa, né? Por isso que nós temos que aplicar o que ensinou o nosso Senhor Jesus. A palavra diz, quando for possível depender de você, tenha paz com todos. Às vezes, os solteiros, tem uma pessoa solteira, ela está solteira não é porque ela é azarada no amor, não, é porque ela é uma pessoa difícil de lidar. Ela é difícil de lidar. É uma pessoa bonita, é um rapaz elegante, mas é difícil de lidar, é complicado demais. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, outro dia alguém perguntou, mas foi até solteiro, eu gosto da moça, o que eu tenho que fazer agora? Qual a primeira coisa que você tem que fazer quando você gosta de alguém? Você começa uma amizade com aquela pessoa, ela vai conhecer você, você vai conhecer ela vai ver que você não é uma pessoa difícil, ela vai conhecer você, vocês vão se conhecer e vão se relacionar e vão ficar bem. Eu me lembrei essa semana de uma história sobre o porco-espinho. Conhece porco-espinho, né? Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. E os porcos-espinhos, eles percebendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos. E assim um agasalhava o outro, um protegia o outro. Mas tinha um problema. Os espinhos de um cutucava os outros. Imagine, tudo junto. Aqui, ó, tem a foto, né? Os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. Então um espinho ficava, um cutucava o outro, tal. Então eles decidiram se separar. Quando eles se separaram, eles voltaram a morrer congelados, porque sozinhos eles morriam congelados. Então eles precisavam fazer uma escolha: ou eles iriam desaparecer da terra, ou eles aceitavam os espinhos um dos outros. Tinham que fazer uma escolha. Com sabedoria, eles decidiram voltar e ficar juntos. Assim eles aprenderam a conviver com pequenas pontadas um dos outros e sobreviveram. Amém, pessoal? Qual a moral dessa história? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito, não é verdade? Mas é aquele que cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e ainda consegue admirar as qualidades daquela pessoa. Então, às vezes, você tem um porco-espinho, não é? Mas é um porco-espinho também. Mas uma cutucadinha assim, entendeu? Eles só conseguiram ficar juntos, um só conseguia suportar o espinho do outro cutucando, pela consciência de que também estava cutucando o outro. E é isso. Você sabe, a gente não está aqui falando para você tolerar tudo, não. Porque o que é intolerável é intolerável. O que coloca em risco a vida, o que passa dos limites, não é para você tolerar. O que é intolerável é intolerável. Mas as catucadinhas não tem como evitar. Elas vão acontecer. E a intolerância a essas catucadinhas, a essas diferenças, ela é uma forma de orgulho. Aquilo que a gente não tolera na outra pessoa, a gente não tolera porque a gente se acha superior a ela naquilo. Se a gente se iguala os espinhos, então a gente suporta
uns aos outros. Bom,